Olá, meu nome é Cleide Vitor Mucini Batista, né? Sou professora da Universidade Estadual de Londrina e também professora aposentada da rede municipal, né? Também de Londrina. Hoje, atuando bastante em consultórios, atendendo aí a demanda que se coloca. E aí, falar de um assunto que eu acho que sempre é pertinente, se faz muito importante, né? Que é falar da entrada das crianças precocemente na escola. Então, a temática seria, acerca da escolarização precoce, as possíveis consequências de um apressamento cognitivo. Teria tantas coisas para poder pontuar, então é um diálogo que a gente vai fazer para que a gente possa refletir, sobre a prática de vocês, sobre o fazer de vocês dentro da escola, como é que se dá a entrada das crianças na instituição. Então, para que a gente possa transitar, eu falo, a gente tem que fazer um trânsito nas infâncias, podendo pensar as crianças, de um modo geral. E aí, para a gente poder transitar, eu vou iniciar, com Loris Malaguti. Vou ler para vocês, porque eu penso que vai afinar com isso que eu vou trazer, para que a gente possa dialogar acerca se há ou não consequências de um apressamento cognitivo. E gostaria que vocês pensassem acerca disso, ao modo de vocês ver, dentro do contexto, de estar dentro do contexto da educação infantil, o que vocês observam? Como é, que vocês olham para as crianças de um modo geral? E o que vocês vão aprendendo, nesse fazer diário que se dá nessa relação com elas? Vocês, como é que vocês se apropriam até da própria proposta pedagógica que está sendo elaborada? Já que eu penso, que a proposta pedagógica da instituição é escrita a tantas mãos, onde a gente avalia o que foi trabalhado, reavalia, escreve de um outro modo, vai se aprofundando teoricamente em relação às teorias, para poder pensar num fazer, um tanto quanto específico e que atenda às singularidades da criança até 5 anos de idade. E o que queremos dela? Então, não tem como a gente poder pensar a proposta, e quando eu falo vamos ter que ir revisitando a infância no decorrer da história e o lugar da criança, para poder pensar o que a gente quer dela. O que nós, enquanto adultos, com o olhar de adulto, queremos dela. Então, eu trago aqui, enquanto vocês pensam aí um pouquinho no fazer de vocês, no olhar de vocês para as crianças, eu trago a Loris Malaguti quando traz assim: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois de 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça,
de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, e a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Então, pensando aqui, né, acerca desse poema, né, de Loris Malaguti, 100 linguagens da criança, o que nós escutamos disso? Então, quando eu penso num contexto de educação infantil, eu penso um professor com um olhar, né, uma sutileza no olhar e uma escuta sensível para dar tom, cor, né, e outras coisas mais, aquilo que a criança nos traz. Então, já que, né, hoje, para as crianças 4 anos em diante é obrigatória a entrada da criança, né? Vamos pensar o que pode acontecer, né, quando a gente pensa a educação infantil enquanto uma escola, enquanto um espaço formal de educação. E que consequências isso tem? E mais ainda, quando a criança entra aí por volta dos 3, 4 meses, o que se quer, né, deste bebê? O que se quer dessa pequena criança e o que se quer dessa criança? Que visão adultocêntrica temos, né, a partir do modo que a gente opera sobre isso, né, sobre esse contexto? Então, pensando nessa questão dessa escolarização precoce, nós desenvolvemos um projeto na universidade, né, um grupo de professores, né, tanto da psicologia, né, da pedagogia. Então foi um projeto onde tinham aí 2 centros envolvidos, né, para poder pensar essa questão dessas consequências do apressamento cognitivo. E a gente ficou com esse projeto por volta de 5 anos, né, acompanhando o desenvolvimento das crianças dentro do contexto da educação infantil. E dessas observações, né, dessa escuta que a gente fez, e desse olhar, né, que eu falo que é sensível e sutil, tanto dos professores, quanto das crianças, quanto das relações, né, que se davam dentro desse contexto, eu trouxe alguns itens que eu quero dialogar com vocês, né? Até mais.